Olá, estamos mais uma vez juntos e hoje vamos falar Não aguento mais o meu ex. E agora, o que fazer? Existe divórcio energético? Pois bem, é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje através da radiestesia e as suas energias. Vamos trabalhar com os gráficos, né, para poder diagnosticar e ao mesmo tempo analisar como é que vai o campo energético, tanto o campo emocional e também o campo espiritual. Através de relógios radiestésicos e dos gráficos, vamos poder harmonizar e ao mesmo tempo também trabalhar com a pessoa que deseja dar fim a essa situação que muitas vezes é ruim, de sofrimento e até de muita tristeza. Então, praticamente, como que a gente vai trabalhar? Existem outros vídeos que eu já fiz. Primeiro nós temos que fazer o testemunho, né? No caso nós temos aqui o testemunho lexical, que é um testemunho artificial, que em outros vídeos eu ensino como vocês fazerem. Aqui a gente já vai trabalhar, aí eu deixo depois nos links o vídeo para vocês entenderem. Vamos precisar de um pêndulo, né? Dos gráficos básicos, né? Que é o decágono duplo, o desimpregnador e também o nosso diafragma para início, né? Esses são os básicos. Depois nós vamos usar os relógios radiestésicos para podermos, depois do nosso testemunho pronto, podermos fazer o trabalho para podermos terminar esse relacionamento em dificuldades. Praticamente como que vai funcionar? O testemunho vocês podem ter esse artificial, que é o mais prático, né? Mas também, se vocês tiverem contato ou forem de vocês mesmos, vocês podem usar o testemunho biológico, que pode ser um pedaço de um fio de cabelo, né? Uma fotografia também, que não é artificial, mas também não é biológico, mas é muito importante, é uma fotografia. Então você pode utilizar. Como que vamos proceder? No primeiro momento, nós vamos ativar o nosso testemunho. Então nós vamos utilizar o decágono duplo, vamos colocar o nosso testemunho no centro, né? E aí vamos ativar com o pêndulo. Então eu sempre ensino, se vocês já têm prática com o manuseio do pêndulo, é só deixar ele começar a iniciar o processo e energizar e ativar o nosso testemunho. Então ele vai ficar por um determinado período se movimentando, né, sempre em horário, né, sentido horário, e aí depois ele vai parar. Aqui a gente está fazendo uma simulação, então a gente vai ser um pouco mais rápido. Parou, terminou, você vai até um dos relógios radiestésicos e pergunta qual o período que esse testemunho tem que ficar dentro do decágono duplo para poder ser ativado. Então o pêndulo vai trabalhar, porque já está ativado, né? E aí ele já informa que serão dias. Então nós estamos nos dias, aí ele vai dizer quantos dias vai ter que ficar neste decágono. Ele pede para ficar um dia inteiro. Então, visto que, você vai lá e anota no seu caderninho e já sabe que o testemunho deve ficar um dia inteiro no decágono duplo. Uma vez feito o período do decágono duplo, nós partimos para o desimpregnador. Na situação é a mesma coisa, são gráficos simples. Você vai pegar o testemunho e vai fazer aquele processo, né? Se você quiser uma explicação mais demorada, eu peço que você assista meus outros vídeos. Aí você vai fazer a mesma coisa, vai fazer a ativação, né, para poder ter a energia, né? Então ele vai estar no desimpregnador, mesmo sistema, o pêndulo vai parar, você vai e pergunta no relógio quanto tempo que deve ficar o nosso testemunho no gráfico desimpregnador. Ele também sugere dias. Temos que entender que para determinados trabalhos o desimpregnador ele é mais lento. Então, dependendo do caso, como são dias, pode ser que ele demore um período razoável, né? No caso do nosso testemunho, ele está pedindo para ficar por 3 dias. Então, visto que 3 dias você anota lá no caderninho e vai deixar o nosso
testemunho montado no gráfico por 3 dias, que também é o limite para você não precisar reativar o nosso testemunho. Caso tivesse ultrapassado 3 dias, 4 dias, 5 dias, você teria que, no terceiro dia, findando, para o quarto dia, você teria que reativar esse testemunho. No caso, ficou 3 dias. Aí pegamos, montamos lá, deixamos pelo período, aí nós vamos para o nosso diafragma, né? Aí a mesma coisa, colocamos o nosso testemunho no centro, vamos ativar. Vocês notaram que praticamente todos os gráficos eles são redondos, né? Então fica até mais fácil para o pêndulo fazer. Aqui ele já está começando a ter uma maior efetivação do testemunho. Então ele está rodando. No caso, né, vocês vendo os outros vídeos que eu ensino como fazer a ativação do pêndulo, como você montar um testemunho, eu digo lá que vocês podem fazer. Quem não tem prática ainda e não consegue que o pêndulo se movimente sozinho, vocês podem fazer o mecânico, que é simplesmente balançar a mão. Claro que aí vai ficar mais rápido, né? Vocês têm que criar essa elipse, né? E aí vocês deixam o pêndulo rodando sozinho. Aí depois de um certo período ele vai ficar rodando lá do jeito dele e aí ele para. Terminou, tá feita também a ativação. Aí nós vamos para o relógio. Agora aqui vocês já tem que ter mais prática, né? Porque o relógio, para fazer as medições, você tem que estar bem treinado contra o pêndulo. Por enquanto também se manteve em dias. Vamos ver quantos dias que ele vai pedir para ficar no caso do diafragma. Aí ele está pedindo para ficar 2 dias. Muito bem, 2 dias. Terminados os 2 dias do diafragma, o que a gente faz? Eu sempre gosto de trazer de volta para o decágono duplo, né? Que aí eu dou uma outra reforçada no decágono duplo para depois começar a trabalhar com o testemunho. Aí novamente, como ele já tinha ficado um dia, pode ser que esse tempo ele peça um pouco menos, né? Então novamente a gente ativa para pegar energia, né? Porque nosso testemunho passou pelos outros gráficos e agora voltou para o decágono. Uma vez voltou, fez a energização, você vai para o relógio e pergunta por quanto tempo que ele tem que ficar. Aí vocês já vão ver que ele vai dar um tempo diferente. Nesse caso, ele diz para ficar horas. Uma vez horas, ele vai ver quantas horas são. Aí ele pede para ficar mais 21 horas. Então aí você vai anotar lá no seu caderninho que o testemunho tem que ficar mais 21 horas no decágono duplo. Terminado isso, nosso testemunho está prontinho para começar a ser trabalhado. Então aonde que nós vamos trabalhar esse testemunho? De primeira instância, saber quais são os gráficos que a gente vai necessitar para poder fazer a limpeza do campo vibracional do nosso requerido. No caso, né, eu que estou atendendo, e para vocês, ou vocês mesmos, ou no caso para alguém que vocês conheçam, ou se vocês já estão aptos a trabalhar com isso e sentem firmeza, aí não tem problema. Então, o primeiro gráfico que ele pede é o escudo de proteção Buckler, bloquear, né? Então, é este gráfico aqui. É o primeiro gráfico que ele pediu. Ele está pedindo esse gráfico, né? Então, vamos ver qual é o próximo gráfico que ele vai pedir, né, para o nosso testemunho. Porque normalmente quando a gente tem esses problemas de campo energético, o que a gente tem que fazer é limpar, né? E depois fazer proteção para a pessoa. O outro que ele está pedindo é o Yoshua, né? E o Yoshua é esse gráfico aqui que é muito conhecido, né? Esse é o outro gráfico que ele pediu. Vamos ver quais são os outros gráficos. Aí ele pediu logo do lado o Kate, né? Que é esse aqui, que era uma placa que existia na Ilha de Páscoa.
Vamos ver se ele vai pedir mais algum gráfico. Aí ele está pedindo o 9 círculos, né? Hoje, apesar dele estar pedindo 9 círculos, uma que também esse gráfico aqui é limitado, veio só com o 9 círculos nesse relógio, mas eu vou trabalhar com o 11 círculos. Eu vou dar uma reforçada. Então o gráfico é praticamente igual, só que esse aqui tem 11 arcos e o que ele pediu seriam 9 arcos. Eu peguei o de 11 círculos. Aí vamos ver se ele tem mais algum gráfico que ele recomenda, né? Aí ele vai vir. Aí qual ele recomenda? O anti-magia. Pois bem. Então mais um gráfico, o anti-magia. Poderosíssimo. Né? O anti-magia é esse aqui. Né? Uma vez que, aí vamos ver se ele ainda, se no caso o nosso testemunho ainda necessita de mais algum outro gráfico. Obviamente que o último de todos, né? Que é o desembaraçador de relacionamentos. Já uma vez que a situação da pessoa é relacionamento. Pois muito bem, este é o desembaraçador de relacionamentos. Então, perguntamos mais uma vez se vai precisar mais algum gráfico, e aí a gente espera, e o pêndulo diz que não, no momento que ele se movimenta no anti-horário. Então aqui nós terminamos a questão, já escolhemos os gráficos pelo que ele falou, né? E agora nós vamos entender a situação. Então qual é a situação para o nosso testemunho? A gente vai de primeira instância saber quais são a sequência dos gráficos, né? Então aqui eu vou ter que dar uma arrumadinha na mesa. E aí praticamente eu vou dispor os gráficos. Eu vou usar esse relógio aqui. Apesar dele ser um relógio que a gente usa para taxa vibratória, mas é uma vibração que vai ser importante porque eu preciso sentir qual é a sequência para os gráficos. Então eu tenho que saber quais serão os gráficos que a gente vai utilizar na sequência, né? Então praticamente vamos ver quais são os gráficos que vamos ter que energizar, né? Então como é que a gente vai fazer? Coloco aqui o meu testemunho e agora vamos ver qual é a sequência para cada um dos gráficos, né? Aí ele vai me dar uma numeração de 0 a 100 ou de 0 a 10, né? E aí eu vou saber quem que é o primeiro, segundo ou terceiro. Então eu começo por esse aqui e ele me diz qual vai ser o tempo de montagem para esse gráfico. Ó, ele me diz que esse é o sexto, né? Então para eu não esquecer, né, eu ponho ele como sexto. Deixa eu anotar no meu caderno. É o sexto, o escudo. Então o escudo é o sexto. Então eu já tiro o escudo, já sei que ele já tem o sexto lugar. Aí vamos lá para o 11 círculos. Boto o dedo, né? Poderia ser o apontador também, né? O 11 círculos ficou com o quinto lugar. Tá, muito bem. Quinto lugar, 11 círculos. Também giro o tempo. E agora vamos no anti-magia. Vamos saber qual é a vez do anti-magia. Para, no caso, o anti-magia ficou como o sétimo lugar. Ou o último, né? Anti-magia já foi. Vamos aqui para o desembaraçador de relacionamentos. Ele põe que vai ser o segundo.
Pois muito bem. Esse é o segundo desembaraçador. Também já resolvemos. E agora temos, no caso, o Kate, não é? Que a gente vai apontar. É o quarto que a gente vai trabalhar. Muito bem. O Kate ficou com o quarto. O Kate ficou com o quarto. E obviamente o Joshua será o primeiro e ficou um gráfico a mais, o sétimo. Vamos ter que ver o que aconteceu com ele. O Joshua ficou em primeiro lugar. Aí foram escolhidos os gráficos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então houve uma inversão no sétimo lugar. A gente tem que trabalhar aqui a parte do nosso gráfico. Bom, de qualquer jeito, o último gráfico é o anti-magia. Talvez tenhamos que trabalhar o gráfico a mais, né? Então como é que vai funcionar? A situação é a mesma, né? Você vai pegar e vai colocar o nosso testemunho, né? E aí vamos trabalhar com esse relógio. E aí vamos saber qual é a sequência de tempo para cada gráfico, né? Aí vai ser a mesma situação para você trabalhar na questão. Eu tenho que reconsultar que como apareceu o sétimo lugar, eu devo ter passado e não peguei o outro gráfico que ele pediu. Aí vamos ver qual que é o gráfico que ficou faltando. Ele pede para a gente aguardarmos. Agora eu sei que ele não me veio aqui na cabeça, porque nessa situação é o que eu estou pensando realmente. Eu acabei influenciando de alguma maneira, né? A gente acha que não, por isso que ele acabou exigindo 7 gráficos. Eu tenho que pegar um outro gráfico que veio na minha cabeça e eu não tenho ele aqui nessa relação, que é esse gráfico aqui que é o triturador, né? Eu devo ter pensado em algum momento. Oi gente, esse é o momento lá do nosso comercial, né? Gostaria que vocês dessem um like pra gente, né? Dessem uma reforçada no canal. Quem não se inscreveu, por gentileza se inscreva, né? Coloque lá nos comentários suas dúvidas, suas necessidades, seus pedidos, né? Para a gente fazer novos vídeos e ao mesmo tempo que a gente possa fazer o canal crescer para cada vez mais trazer conteúdo que realmente interesse vocês. Espero que vocês estejam gostando deste vídeo, né, e do assunto, e peço que vocês dêem continuação. Nós cortamos o vídeo agora para não ficar muito longo, né, e vai ter a continuação que já vai estar embaixo lá na descrição a sequência desse vídeo. Espero que vocês curtam e agradeço. E por favor, gente, se vocês conhecem pessoas que gostam do assunto, Feng Shui, numerologia e radiestesia, passa o link para o pessoal para que eles possam assim curtir também o vídeo. Valeu pela atenção e vamos para a segunda parte do vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.